Olá, crianças! Vamos para a nossa atividade de geografia desse quarto bloco. Essa atividade é no livro didático e as páginas são 64 a 65. Nós vamos falar nesse período sobre governo do município e cidadania. Então, município a gente já sabe o que é, não é? É a parte urbana e rural de um determinado lugar. E cidadania, o que será? Cidadania é o conjunto de direitos e deveres que um cidadão, ou seja, uma pessoa, se submete, está sujeito quando ele vive em sociedade, né? Então, a cidadania é um conjunto de direitos e deveres que nós temos. Então, vamos entender um pouquinho. Começando aí, eu não coloquei aqui ainda, mas começa na página 60. A página 60, ela fala um pouquinho do que nós vamos ver neste capítulo do livro. E aí ela levanta algumas questões importantes, algumas perguntas que talvez você não tenha pensado ainda, como por que o trabalho do gari é importante? Gari é aquela pessoa que varre a rua, né? Que limpa. Quem que contrata esse serviço? Quem que paga esse salário? Você acha importante a gente escolher quem que será os nossos prefeitos, nossos vereadores? Você acha isso importante ou você nunca pensou nisso? Na sua opinião, qual que é a influência dos governantes nas condições dos espaços públicos? Por exemplo, das praças, dos hospitais. Qual que é a influência deles? O que eles podem fazer por esses lugares? Podem e devem, né? E outra questão também para você pensar, porque aí na página 61 tem uma mulher na urna eletrônica, né, votando. Você acha importante que as mulheres tenham direito ao voto? Você acha que sempre foi assim? Eu já te falo que não. Antigamente as mulheres não podiam votar. Foi um direito conquistado por elas. Então vamos aprofundar um pouquinho nesses assuntos. Na página 62, aí a gente começa com o título O Governo dos Municípios. Então aqui você vai entender, quando você lê aí com bastante atenção com o pessoal de casa, que todo município possui um governo, né? Ou seja, uma equipe de pessoas que cuida do serviço público, como abastecimento de água, rede de esgoto, transporte, educação, saúde, pessoas que elaboram as leis e que organizam o funcionamento desse município, né? E essas tarefas afetam a vida de todos nós. Então, o governo ele é formado do município, né? Pelo poder legislativo e pelo poder executivo. O poder legislativo é formado pelos vereadores. Vocês lembram que nas eleições eles andam pelas ruas aí pedindo votos? Mas o que será que eles fazem? Eles são responsáveis por criar as leis do município e fiscalizar se o serviço público oferecido estão adequado às necessidades dos moradores, né? Então, o vereador é como se ele fosse um fiscal do povo. Ele está lá para criar as leis e também para fiscalizar se essas leis estão sendo cumpridas com rigor, né, e honestidade. E nós temos também o poder executivo, que é exercido pelo prefeito, o vice-prefeito, que são auxiliados pelos secretários municipais, né, que são escolhidos pelos prefeitos. O prefeito e o vice é a gente que escolhe nas eleições, a gente vota. Os secretários, o prefeito e o vice-prefeito escolhem, né, que é quem vai ajudar eles. Mas qual então que é a função do prefeito, né, do poder executivo? Ele é responsável por aplicar as leis, ou seja, ele executa o que é decidido pelo poder legislativo. Então, os vereadores vão lá e criam as leis, né? Aprovam as leis. O prefeito, ele é responsável por executar essas leis, né? Traçar estratégias, planos de ações para poder colocar essas leis em práticas. Ele também pode propor a criação de outras leis, né? Mas os vereadores precisam aprovar. Aqui no Brasil, os prefeitos, vereadores,
deputados, governadores são eleitos pelo voto direto, né? Nós temos as eleições que acontecem em um intervalo de tempo e é o povo que escolhe quem serão essas pessoas. Atualmente, os brasileiros, né, alfabetizados, maiores de 18 anos e menores de 70, são obrigados a votar, né? Para quem tem 16 e 17 ou mais de 70, ou é analfabeto. O que é analfabeto, gente? É aquela pessoa que não sabe ler nem escrever. Aí o voto é optativo, ele vota se ele quiser, né? E mulheres e homens, hoje em dia, têm direito ao voto. Aqui na página 62 tem uma atividade lá embaixo, mas essa atividade era em grupo, então você não vai fazer. Então vamos lá para a página 63. Aqui fala sobre as mulheres e o governo. Você sabia que antigamente as mulheres não podiam votar nem se candidatar a um cargo público? Isso acontecia, pessoal, entre tantas outras restrições que a mulher tinha, né? Que ela era submetida, mas que graças a Deus vem mudando ao longo do tempo. A participação das mulheres na política vem sendo conquistada aos poucos, mas com muita luta. O direito do voto foi obtido somente em 1932, mas apenas as mulheres casadas, com autorização do marido, ou viúvas ou solteiras que tivessem renda própria podiam votar. Olha como que era o preconceito. Pensa como que melhoraram as coisas. A presença da mulher nos cargos de administração pública é importante, né, para promover a igualdade entre os homens. E ninguém melhor do que as mulheres para entender o que elas precisam, né? Quais leis precisam ser criadas para defendê-las e para ajudá-las a ter condições de competir em igualdade com o homem no mercado de trabalho. As mulheres são a maioria da população, mas é a minoria na política. Então, as mulheres, o que ele quis dizer isso? Apesar de termos mais mulheres do que homens no mundo, no meio político ainda somos a minoria. Então, aqui também na página 63, nós temos duas questões de balãozinho, que é só para você pensar. Toda vez que tiver esse balãozinho é assim, tá bom? Então, fala assim, ó. Quantos municípios elegeram mulheres como prefeitas em 2017? Em sua opinião, o resultado dessas eleições mostrou uma participação grande ou pequena das mulheres no cargo de prefeito? Explique, aí você vai pensar. A gente sabe que foram pouquíssimos os municípios, né, que elegeram. Se você for pesquisar, que tem mulheres à sua frente, ao seu comando. Elas conquistaram esse espaço na vida política do Brasil? Você acha que sim ou não? Ou esse processo ainda está em andamento? Pelo que a gente leu, e você vai ler aí com bastante cuidado, você vai ver que estamos em andamento, que muita coisa ainda precisa ser feita para que a mulher realmente possa ocupar o seu devido espaço na política no país. Agora, na página 64, nós vamos falar um pouquinho de impostos e taxas, que estão diretamente ligados ao governo do município. Por quê? Você acha que o governo tira dinheiro de onde para pagar as despesas? Como os funcionários públicos, né, para fazer a manutenção das praças, nos hospitais, nas escolas públicas. De onde vem esse dinheiro? É justamente dos impostos e das taxas que nós mesmos pagamos. Então, o governo nada mais faz do que administrar esse dinheiro que a gente paga, né? Então, os governantes municipais, além dos estaduais e federais, são responsáveis por diversos serviços. Mas quem paga por esse serviço? Como eu disse, somos nós, né? Para que esse serviço público possa ser oferecido para nós, habitantes, são arrecadados os impostos. Em cima de tudo a gente paga imposto, pessoal. De tudo que você compra e consome, a gente paga um imposto. Além dos impostos, os habitantes do município pagam taxas também pelo uso da água encanada, da energia elétrica, do telefone, do transporte público. Mas será que todos os moradores são atendidos por esse serviço?
vamos observar essa foto aí, ó. Residência sem luz elétrica no município de Cotegipe, na Bahia. Então, essa pessoa que está mostrando aí, ela paga também taxas e impostos, né? Ela paga imposto do arroz que ela compra, do feijão, em tudo a gente paga imposto. Só que ela não tem luz na casa dela. Então, a gente pode perceber que a gente paga o imposto, mas esse dinheiro é mal administrado, porque as pessoas que pagam o imposto não recebem de volta esse serviço de qualidade. A gente sabe, né, quando a gente precisa de um hospital, a gente observa como é sofrido a fila de espera dos hospitais por um atendimento, como é precário e escasso. Então, significa o quê? A população paga o imposto, mas esse dinheiro não volta para nós como deveria, não é mesmo? E você, criança, pode até pensar, meu Deus, mas eu ainda estou muito jovem, para que eu vou começar a pensar nisso? Você precisa começar a pensar nisso, sim. Talvez o pessoal de casa não pense nisso, você nem tenha tido esse tipo de conversa, mas a partir de agora você vai começar a ter, para quando vierem as próximas eleições, você vai ajudar o pessoal aí de casa a escolher direitinho quem serão os governantes e representantes deles na eleição do nosso país. Então, aqui na página 64, nós temos aí 3 questões, no número 1. Essa você vai responder aí no seu caderno. Que tipo de serviço público falta nessa moradia dessa mulher? Do lado da foto aí já tá falando, né, pessoal? Letra B. Por que esse serviço é importante para os moradores? Gente, por que a energia elétrica é importante? A gente utiliza ela para quê na nossa casa? Letra C. Quem é responsável por oferecer esse serviço nos municípios? Quem são? Nós temos aqui em Divinópolis uma empresa que é responsável por fornecer o serviço de energia elétrica, que é a CEMIG, não é mesmo? Então, só que essa empresa, quem que é responsável por fiscalizar esse serviço? É o governo, né? Então, existem os prestadores de serviço, mas o governo, os prefeitos, os vereadores, aqui no caso do município, precisam fiscalizar a qualidade desse serviço. Agora, o número 2, você vai só pensar, que tem um balãozinho, não é? Você pode trocar ideia com o pessoal de casa. Você percebe a falta de algum serviço público aí onde você mora? Falta alguma coisa? Como energia elétrica, água, esgoto, capina de lote das ruas, o lixeiro, serviço de saúde de qualidade. O que você acha que falta aí no seu município? Na página 65, a gente continua a pensar sobre essa situação que a gente vive no nosso dia a dia. Vamos ver essa foto aí, ó. Calçada na cidade de São Paulo. Calçada ou passeio na cidade de São Paulo em 2014. A situação apresentada na fotografia ocorre no lugar onde você vive? Não, né, pessoal? A gente vive em Divinópolis, essa situação aqui é em São Paulo. Mas aqui em Divinópolis acontece isso também? É isso que você vai responder. O que você sente quando vê isso, esse lixo todo espalhado no meio da rua? Qual o sentimento que você tem? Número 4. Praças, ruas e calçadas são espaços públicos. Explique com as suas palavras o que são espaços públicos. Aí eu vou dar uma dica para você. Espaço público é aqueles, quando a gente fala público, significa de todos. Quando eu falo privado, é de uma pessoa só. Então, esse espaço público significa que é de todo mundo. Então, todo mundo tem responsabilidade, né, de ajudar a cuidar desses lugares, não é mesmo? Converse com os colegas aí, esse do balãozinho, você vai só pensar. E pode trocar ideia com o pessoal de casa. De quem que é a responsabilidade de manter os espaços públicos em bom estado de conservação e limpeza? Vamos pensar? Olha, a prefeitura, ela é responsável por encaminhar pessoas para fazer a limpeza e manutenção desses lugares. Mas nós, como cidadãos, somos também responsáveis por eles.
Nós não podemos destruir, a gente não pode jogar o lixo no chão, então a gente também tem que ajudar a cuidar. E é isso que vem falar nesse texto aí, ó, cuidado com o espaço público. Cuidar e desfrutar dos espaços públicos é responsabilidade e direito de todo mundo. Se, por um lado, o governo deve equipar e manter esses espaços, por outra, a população também precisa se responsabilizar por sua conservação. E a gente vê muitas das vezes, né, as pessoas indo lá e destruindo as praças, cortando as árvores, jogando lixo no chão, quebrando, né, os aparelhos que o governo coloca lá para o pessoal fazer ginástica. Isso não está certo, né? Eu tenho que entender que aquele espaço é meu e eu também preciso cuidar dele. Na página 66, e é a última página desse bloco de atividade, a gente vai falar um pouquinho sobre cidadania, que era o que estava escrito lá no título. E aí eu falei para você o que é cidadania, não é mesmo? Cidadania são direitos e deveres a que uma pessoa se submete quando ela vive num lugar, não é? Você viu que todos nós temos direitos ao serviço públicos e somos responsáveis por manter esses espaços bem conservados. Isso nos torna cidadãos. Mas o que isso quer dizer? Ser cidadão é possuir direitos e deveres que nos permitem participar da vida na sociedade. Então, você, criança, não é porque você é criança que você não tem direitos e deveres. Você tem sim, senhor, dentro da sua casa e em todos os lugares que você frequenta. No Brasil, os direitos e deveres da população estão definidos na Constituição Brasileira, que é um documento formado por um conjunto de leis que organiza o nosso país. São também direitos do cidadão, né, a liberdade de pensamento, de religião, o acesso à informação, a garantia da sobrevivência de uma vida digna, com uma alimentação adequada e participação na política do país. Vale lembrar que nem sempre foi assim. Todos esses direitos aí que estão escritos na Constituição foram conquistados com muito esforço e com muita luta. Então, são considerados deveres do cidadão eleger os seus governantes, né, por meio do voto, respeitar as leis, pagar impostos, matricular os seus filhos nas escolas. Sim, isso é um dever. Se a família tem uma criança em casa e não matricula essa criança em casa, ou se ela permite que essa criança fique afastada da escola, ela pode ser punida, porque é uma lei que ela está deixando de cumprir. Então, aqui nós vamos ler essa charge no número 1, aí na página 66, e aí a gente vai responder as questões. Olha na charge, ó. Papai, lê aquele conto de fadas pra gente dormir? E o papai responde, claro. Aí depois, ó, todo brasileiro tem direito à moradia. Então, por que o menino tá falando conto de fada? Quando eu penso conto de fada, gente, conto de fada é uma história inventada, que a gente entende que não é de verdade. E aí, quando na segunda cena, quando mostra onde vivem aquelas crianças, que a gente tá vendo aí que eles vivem debaixo da ponte, e aí o papai tá lendo, ó, todo brasileiro tem direito à moradia. Ora, isso é uma mentira. Direito a gente tem, mas isso acontece com todo mundo? Não acontece, não é mesmo? Por isso que eles pensam que é conto de fada, que é uma mentira. Então, letra A. Os personagens da charge formam um grupo. Que grupo é esse? De pessoas o quê, gente? Pensa um pouquinho. Letra B. O pai lê para os... O que o pai lê para os filhos? O que ele está lendo? Vou dar uma dica. É aquele documento do qual eu falei com vocês, e que tá aí de um rosinha claro, bem explicado na página 66. E aí você vai pensar agora a letra C e D. É para pensar. Por que as crianças acham que esse texto é um conto de fadas? Eu expliquei para você. Qual o direito do cidadão que está sendo negado a esse grupo? Qual que é o direito? Que está escrito também no terceiro balãozinho.
Então, pessoal, eu espero que vocês com essa aula tenham entendido um pouquinho mais da importância de escolhermos com muita sabedoria as pessoas que vão governar a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país. Porque é eles que criam as leis, eles que vão cuidar para que a gente tenha acesso a esses direitos e também vão cobrar de nós os deveres a que estamos submetidos, né, na Constituição brasileira. Um abraço e até a próxima aula.